métrica topo-plan, nós temos vários tipos de poligonais fechadas. Como vocês viram nas aulas anteriores, a aula de poligonal fechada em um ponto, 2 pontos. Nessa aula, nós vamos ver um cálculo de poligonal fechada, só que nesse levantamento foi feito com repetição e reiteração. O que seria repetição e reiteração? Então, aqui na nossa planilha, eu já descarreguei os dados dela. Agora, quando eu vou calcular ela, ela tem mais informações. O que seria isso? Nas planilhas anteriores, ela só tinha uma leitura. Então, de exemplo, eu tinha o MC4 com Ré no MC3, visava o E1 e já começava meus pontos irradiados, meus pontos de detalhe. Mas nesse caso aqui em específico, vamos supor que o profissional precisa de uma alta precisão no levantamento de estradas, rodovias, ferrovias, onde necessita de erro milimétrico ou até menor que isso, nós temos que fazer um levantamento muito preciso. E para isso, lendo várias vezes o mesmo local, diferentes metodologias, a gente consegue chegar num erro muito pequeno. Então, como vocês estão vendo, o profissional, ele estacionou o equipamento no MC4, deu ré no MC3 e ele visou o E1 várias vezes, só que em metodologias diferentes, que nós temos a leitura normal, que é a leitura horária, e aqui, o que ele fez? Ele fez a reiteração. Ele basculou a luneta, virou o limbo do equipamento e leu sem zerar o equipamento. Estou no mesmo local, como vocês estão vendo aqui pelas distâncias. E aqui é o mesmo local, 180 graus de diferença. A distância é a mesma. O que muda também é o ângulo vertical, porque nós estamos 180 diferente. Então, como vocês estão vendo aqui, o ângulo sempre vai dar em torno de 180 entre o normal e a reiteração. Aqui de exemplo, se eu pegar aqui 0 graus, 15 minutos, 32 segundos. Quando eu basculei a luneta, virei o limbo do equipamento, eu tô lendo aqui, ó, 180 graus, 15 minutos e 20 segundos. A diferença, então, nessa leitura foi de 12 segundos. Esse é o nosso erro entre as leituras. Então, é muito importante vocês verificarem sempre. Sempre que estiver fazendo esse levantamento, fazer com pé, tripé no bastão. Então, se precisar de levantamentos com reiteração e repetição, é muito importante ter esse cuidado na hora de fazer o levantamento de campo. E aqui eu tenho várias repetições e reiterações. E sempre lembrar, quando você for trabalhar com as irradiações, ela é uma leitura horária, uma leitura normal. Para isso, a gente tem que ter uma ré normal para referenciar as informações da irradiação. Então, se a gente for vendo as outras leituras, vocês vão ver o mesmo princípio. Então, ó, normal, invertida, normal, invertida. E lembrar sempre da sequência. Eu não posso pegar todas normais, todas invertidas. Eu tenho que intercalar. Normal, invertida, normal, invertida, normal. E assim vai. Sempre as irradiações devem ficar embaixo de uma ré normal. E é necessário, para ter um bom fechamento na poligonal, que tenha a mesma quantidade de leituras normais e invertidas na poligonal toda. Então, como vocês estão vendo desde o início, nós temos, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho que ter 3 normal e 3 invertidas. Que é a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim vai para todo o levantamento. Lembrando que essa aqui é uma poligonal fechada. Além de toda essa repetição e reiteração, nós temos que ter sequência no caminhamento. Então, é muito importante tudo isso. Aqui já estou com todo o meu caminhamento pronto. As minhas leituras estão organizadas. Se não estiver organizada, é só você pode mover as linhas, você pode copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V funciona, inserir linha. Tudo isso aqui na aba editar
tem como você inserir linha, excluir linha, tem como você selecionar tudo, recortar, copiar, tem como fazer todas essas edições. Mas o correto é levantar dessa forma em campo, para você ter certinho a precisão de como que é o levantamento. Tendo as leituras normais invertidas e sendo várias leituras do mesmo local, que nós temos 3 normal, 3 invertida. Então, de um mesmo ponto da minha poligonal principal, eu tenho 6 coordenadas diferentes. Mesmo que sejam idênticas, seja o mesmo local, pode ter variação milimétrica. Para isso, antes da gente começar a configurar o cálculo da nossa poligonal fechada, nós temos que vir aqui em planilha e configurar as médias. Aqui em médias, nós podemos colocar a planilha existente, que é a nossa poligonal fechada, que é a nossa planilha, e aqui configurar as médias que nós queremos calcular. Aqui eu posso calcular entre as auxiliares. E radiação eu tenho? Não, então eu posso deixar desabilitado. Entre vantes, ângulo horizontal, vertical, desnível, distância. Aqui, ré e vante, porque nós temos somente as rés e vantes em reiteração e repetição. E aqui entre rés e vantes. Aqui, se você quiser, você pode até desabilitar de auxiliares, porque nós só temos entre rés e vantes. Ok, então já está configurado as nossas médias. Então ele já vai calcular a somatória e já vai fazer o erro médio de todas as leituras. E agora que nós configuramos a média, vamos configurar a poligonal. A nossa poligonal ela pode ser fechada em um ponto, tenho uma coordenada conhecida, uma coordenada arbitrária ou 2 pontos. Isso vai depender do levantamento. No nosso caso aqui, nós vamos calcular ela fechada em um ponto, mas poderia ser fechada em 2, mesmo princípio. Então aqui, poligonal aberta, eu vou colocar a poligonal fechada em um ponto. E ele já alterou as informações aqui à esquerda. Então vamos supor que eu vou colocar uma coordenada arbitrária para calcular a nossa poligonal. Então o sistema de cálculo, nós vamos trabalhar com o topográfico e o ajustamento convencional. A precisão do nosso equipamento é de 5 segundos. E aqui eu vou colocar a coordenada para sair com o fechamento da nossa poligonal. Então vamos supor que o MC4, vou colocar uma coordenada arbitrária, 1000, 5000 e a cota 500. Se fosse uma poligonal fechada em 2 pontos, obrigatoriamente eu teria que ter a coordenada do MC4 e do MC3, como vocês viram na aula anterior. Mas no nosso caso aqui nós vamos calcular fechada em um ponto. Aqui eu configuro o erro angular, vamos supor que eu quero distribuir pelas distâncias, tanto angular, linear, altimétrico, e as cotas. Vou calcular também as cotas. Configuro tudo e aqui eu venho em planilha, calcular. Já estou com as médias configuradas. Caminhamento sempre, pessoal. Então, tenho que sempre verificar o caminhamento da nossa poligonal. Ok. Então, aqui, nossa poligonal fechada, ela tem 18 vértices, 18 estações no total. A precisão do equipamento. O erro permitido foi de 21 segundos. O erro obtido foi de 4,5 segundos. Então, está dentro do permitido. Excelente. Posso procurar por erros grosseiros. Aqui, se tiver algum erro muito alto, verifica onde está essa posição. Veja o que está acontecendo com essa leitura. No nosso caso, está dentro do permitido. Vou prosseguir com o cálculo. Então, vem aqui compensar. Olha, já deu o erro em X, um erro em Y, o erro linear relativo, o erro altimétrico. E agora é finalizar. Finalizei, ok. Então, tudo que eu vi passo a passo, agora está aqui à esquerda na nossa tela. Todos os resultados de acordo com a nossa poligonal. Posso salvar a nossa planilha. Para visualizar os dados calculados, como vocês estão vendo aqui tudo em verde, aqui à direita, vocês podem vir aqui na aba planilha, visualizar. E aqui ele já está mostrando todo o nosso fechamento. Então, se eu congelar aqui, desligar as linhas visadas, vocês estão vendo toda a nossa poligonal fechada em um ponto. Aqui, como vocês estão vendo, nós configuramos as cores. Então, vocês podem também configurar a cor e ele já vai ficar salvo para os próximos trabalhos. Então, nós configuramos a coordenada do MC4 como 1000, 5000 e ele calculou os demais. Então, se vocês precisarem fazer o cálculo da poligonal de vocês, vocês podem tanto fazer poligonal fechada em um ponto ou 2 pontos. Aqui,
vi que tá tudo certo com a nossa poligonal, fecho. E agora eu posso exportar essas informações para o ambiente CAD do Métrica Topo. Posso gerar relatório, posso organizar todas as informações da nossa planilha. Tudo o que nós vimos, relatório, banco de dados, configurações de planilhas, tudo isso vocês podem fazer em todas as planilhas do Métrica Topo. Não somente poligonal fechada, aberta, enquadrada, mesmo procedimento. Então aqui para exportar para o ambiente CAD do Métrica Topo, vem em desenho. Aqui ele já tem todas as camadas de acordo com o nosso levantamento, de acordo com a descrição que foi feita em campo. Aqui a poligonal, que ele vai desenhar em azul, avanço. Aqui nós podemos já configurar a folha, ou então enviar tudo sem folha e colocar a folha lá no ambiente CAD do Métrica Topo. No nosso caso, vou deixar sem folha, avanço. Aqui tem como já inserir a orientação do norte magnético, verdadeiro, da quadrícula. Aqui nós vamos deixar para inserir essas informações lá no ambiente CAD, porque nós deixamos a opção sem folha ativo, mas vocês podem configurar por aqui também. Então, avanço. E aqui nós vamos salvar em um novo projeto. Então, é só clicar em concluir. Concluir, ó, já está aqui o nosso levantamento, a nossa poligonal fechada com repetição e reiteração. Lembrando sempre da sequência, lembrando sempre fazer a média das leituras, trabalhar com a mesma quantidade e na mesma ordem, como vocês viram nessa aula. Então, vou salvar aqui a nossa planilha. Salvei. E agora, se eu for lá no ambiente CAD, é só abrir lá o Métrica Topo e abrir o nosso projeto de acordo com o que nós acabamos de exportar. Fecho ele aqui e encerro o processo de exportação. Então, aqui na minha pasta, no meu cliente, já está o meu arquivo salvo de acordo com o que nós acabamos de exportar lá do Métrica Topo Plan. Agora, é só montar o projeto de acordo com o que vocês desejam. Então, como vocês viram, nossa planilha já foi calculada, já foi exportada. Agora aqui é só montar o seu projeto. Aqui no Métrica Topo Plan, que tem como calcular poligonais fechado em um ponto, fechado em 2 pontos, com ou sem reiteração, visada simples. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.